Meus amigos, eu li a peça de denúncia do Procurador-Geral Rodrigo Janot contra Eduardo Cunha e me espantou a falta de substância comprobatória das denúncias ou da denúncia que ele pretensamente quis fazer. Não há um registro de conta corrente no exterior de Eduardo Cunha. Não há registro de movimentação financeira no Brasil. Eu não sei se quebraram o sigilo fiscal dele, mas o procurador não se ateve a esse pequeno detalhe da mutação patrimonial para saber se a evolução que teve o deputado foi compatível com as rendas legítimas que ele possa ter. Tudo que sustenta essa peça de denúncia é o disse-me-disse de pessoas desqualificadas, especialmente a do Júlio Camargo, que foi feita na 1ª hora, depois dele ter feito todos os seus depoimentos ao juiz Sérgio Moro e aos procuradores da Justiça Federal de Curitiba. E foi uma coisa muito intempestiva, muito improvisada e plantada. Nós estamos diante daí de um movimento político que está usando do instrumental jurídico para enfraquecer um adversário político. Uma coisa terrível, muito própria dos políticos de veia totalitária. Se o STF der andamento a isso, pior, se condenar o deputado, estaremos diante de um daqueles famosos processos de Moscou. Com isso, eu não estou pegando a defesa incondicional do Eduardo Cunha, ao contrário. Eu acho que nesse país nenhum político é santo. Mas a última coisa que os brasileiros estão pedindo aos políticos hoje em dia é santidade. O que eles querem é que o Brasil volte à normalidade, que o Brasil volte a crescer, que o Brasil volte a ter um Estado de um tamanho proporcional ao que podem pagar. É que realmente tem um governante que lidere a nação no rumo de um projeto que hoje está perdido. O Brasil está sem administração. Toda essa denúncia do Eduardo contra o Eduardo Cunha se deve ao fato do PT necessitar de um bode expiatório para tirá-lo das manchetes. De fato, conseguiu. A denúncia do seu Rodrigo Janot tirou o PT das principais páginas policiais, vamos dizer assim. Que a página política hoje se confunde com a página policial. É daquelas coisas espantosas. A gente sabia que o Eduardo Cunha tinha atravessado o caminho do PT, desde que ele assumiu a presidência. Ele acabou com a Revolução Cultural, ele enfrentou o PT nas suas sanhas mais autoritárias, e fez a pauta que convém para o país. Ele tem governado muito bem a presidência da Câmara dos Deputados, o que não é pouco, porque esse país estava na mão de acelerados ligados ao PT que só faziam maquinações para aceitar todas as iniciativas do Executivo. Portanto, o Eduardo Cunha se tornou um inimigo notável do PT. E ao ataque que o Cunha fez à veia revolucionária do PT, nós tivemos agora o contra-ataque. Essa peça do seu Janot não passa de uma peça política, que já alcançou pelo menos uma boa metade dos seus objetivos, que era mudar as manchetes dos jornais anti-PT, e agora estão satanizando o Eduardo Cunha. Eu fiquei enojado ao ler as colunas de hoje, dos jornais, dos jornalistas, as colunas assinadas, como o da Eliane Cantanhede, igual o jornal o Globo tem umas figurinhas carimbadas lá, a Folha de São Paulo, então, em editorial. O que a gente vê é que toda a imprensa que de algum modo tem influência do PT foi orquestrada para fazer um discurso de culpabilidade. O deputado, independentemente desse vazio de provas que a gente vê na peça de acusação, a peça de denúncia,
independentemente de não ter nenhuma prova material contra ele, já é considerado culpado como se culpado fosse. É uma aberração. Então a gente está diante aí de um movimento político colossal que envolve toda a imprensa, que envolve assim, todos os apoiadores do PT. Mas, meus amigos, a crise econômica não está de brincadeira. O avanço do desemprego, o avanço dos juros, o avanço da inflação, o avanço do câmbio, tudo mostra que o Brasil não sobreviverá bem sob o comando da senhora Dilma Rousseff. Ela precisa ser retirada do poder o quanto antes. E se coloca no lugar alguém que possa liderar o país, que tenha discernimento, que tenha o mínimo do que se espera de um estadista. Talvez o Michel Temer seja essa pessoa. Eu diria que o Brasil estaria muito em melhores mãos se ele assumisse o poder. Mas bem sabemos que o PT não tem essa grandeza de entregar o poder só porque a crise é maior do que aquilo que eles podem administrar. Meus amigos, estamos diante de um embate realmente mortal entre as forças revolucionárias em volta do PT com as forças patrimonialistas em volta do Eduardo Cunha. Eu realmente espero que Eduardo Cunha saia vencedor. Seria o melhor para o Brasil. Mas como o STF também é uma casa politizada e está povoada de petistas que obedecem ao Palácio do Planalto, eu temo pelo que virá. Provavelmente um inocente vai ser imolado no altar da corrupção e da incompetência do PT. É isso que eu prevejo.